Olá, meus amigos das redes sociais, um grande abraço a você que está aqui no Facebook, Repórter Diário Apostos, para mais uma transmissão ao vivo. Estamos aqui no RDTV para tratar dos assuntos que interessam diretamente à região do ABC. E o nosso contato é com Alex Manente, deputado federal pelo PPS, um dos representantes da nossa região na capital federal. Deputado, muito bom recebê-lo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Uma satisfação estar aqui novamente. Boa tarde, Carlos, a todos os internautas aí que nos acompanham. E é sempre oportuno falar do nosso trabalho aqui para a região do Grande ABC. E vocês são um órgão que acompanham, fiscalizam a atuação dos representantes públicos. Pois é, e muita gente pode dizer, opa, deputado, mas está de recesso, voltam as sessões só em fevereiro. Mas as atividades do deputado Alex Manente estão muito intensas. A gente tem noticiado, ele tem passado pelas cidades aqui da região, conversado com os prefeitos eleitos, vai falar sobre a liberação de emendas parlamentares, também muito importante. Recado para você que nos acompanha ao vivo, recado para você que acompanha a entrevista a qualquer momento. Curta, comente, compartilhe, faça conosco esse bate-papo. Está na página do Alex, está na página do Anderson Afonso e em muitas outras eu tenho certeza que compartilharão esse nosso bate-papo. O Alex já chamou, Carlos Carvalho, repórter do RD, também está com a gente. Boa tarde para você, Carlos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alex. Boa tarde, internautas. Legal. Vamos começar falando exatamente desse momento vivido pelo país, né? Uma crise econômica que afeta toda a população, que afeta os municípios, né? Novos prefeitos assumindo, e o discurso é em uníssono, né? Todo mundo dizendo, temos que cortar, está difícil, as finanças estão em dificuldade. E o deputado Alex Manente vem trazendo boas notícias, né? Vem trazendo aquilo que é a atribuição do deputado, e eu peço que ele explique inicialmente isso. O que é efetivamente uma emenda parlamentar? É dinheiro no caixa da prefeitura? É isso, Alex? É isso aí, Anderson. Nós, como você bem colocou, nós vivemos um período de uma recessão onde a arrecadação de todos os municípios acaba sendo inferior àquilo que os prefeitos imaginam. E a nossa missão como parlamentar é, durante todo o ano, debater projetos, leis, iniciativas, tanto do Legislativo quanto do Executivo, mas também propor emendas ao orçamento da União. O que significa isso? É você propor que parte do recurso do orçamento do governo federal possa ser destinado para onde o parlamentar deseja. E nós temos aqui uma obrigação com o Grande ABC. Como eu disse, tive a maior votação na última eleição de deputado federal de toda a nossa região, uma grande votação em todas as cidades, e a nossa obrigação é colaborar com esse momento, especialmente no início de governo, onde os prefeitos buscam alternativas para poder ter investimento. Onde tem o passado, os prefeitos têm falado da necessidade da obtenção de recursos externos, aqueles que não vêm do seu orçamento próprio, para poder fazer os investimentos, já que o orçamento próprio está praticamente para pagar as despesas que a própria prefeitura tem. Então nós estamos... Nem dá para pagar, né? Tem prefeitura nem é verdade. Com dificuldade para pagar. Nós tivemos esse ano, Anderson, a possibilidade de deliberar a cada parlamentar 12 milhões de reais. Eu, por ser membro da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de mais 3 milhões. Então nós destinamos pouco mais de 15 milhões, que arredondando são os 15 milhões, exclusivamente para o Grande ABC. Então as 7 cidades do Grande ABC foram contempladas com a nossa atuação como parlamentar, trazendo os recursos. Lembrando que o ano passado foi o primeiro ano que eu participei e recebi a emenda impositiva. Eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de votar o orçamento, que foi o orçamento impositivo. Isso nos deu a possibilidade de trazer os recursos que estão chegando agora na região. Isso é muito importante. Fala, Carlos. E como foi essa divisão em cada prefeitura? Você conseguiu procurar os prefeitos para saber aonde exatamente eles poderiam investir isso? Ou foi uma coisa colocada em cima da hora? Na verdade, Carlos, como é feita essa destinação de recursos? Na verdade, esse foi um orçamento que nós votamos ainda em 2015 para o exercício de 2016. Eu retardei a chegada desses recursos exatamente porque nós imaginávamos que teríamos eleições e os prefeitos assumiriam em 2017 aquilo que era a nossa destinação do orçamento de 2016. Nós conversamos na medida do possível com todos os prefeitos para que eles pudessem ter esses recursos. Por exemplo, Lauro Michels e Gabriel Maranhão, que foram os 2 prefeitos reeleitos, já receberam recurso, receberam ainda no final do ano passado, e os novos prefeitos receberão esse ano. Fiz questão de aguardar para poder destinar já aos novos prefeitos o recurso que nós aprovamos ainda em 2015. O de 2016 novamente virá no decorrer desse ano. Então, nós conversamos na medida do possível com os prefeitos eleitos à época para poder
encaminhar esse recurso, chegando agora já com convênio com a Caixa, já está deliberado para poder chegar rapidamente nos cofres da Prefeitura. Para entender direitinho, então são recursos carimbados para usar em determinadas infraestrutura situações. ou saúde. Ah, entendi. Por exemplo, vamos citar o caso de São Bernardo do Campo, que é muito perguntado, exatamente porque eu participei da eleição, até agradeço os eleitores, sim, fiquei em segundo lugar, tive 40% dos votos, tenho que agradecer, porém, nós temos uma obrigação com a cidade. Eu não sou daqueles que torcem para que a cidade vá mal. E foi a cidade que eu mais encaminhei recursos. Foram 6 milhões de reais. No momento da vitória do prefeito Orlando Morando, eu falei da destinação desse recurso para a cidade. E aguardei a posição dele para onde ele desejaria esse recurso. Recebi a ligação já até num período que já tinha esgotado o prazo para eu poder encaminhar o recurso, mas conseguimos mudar, então vamos encaminhar 4 milhões para a saúde e 2 milhões para a infraestrutura. Assim como nas cidades. Eu falei, por exemplo, com o Paulinho Serra, e ele falou, Alex, prefiro a saúde. Então encaminhamos para a saúde. Falei com o prefeito Auríquio, prefiro para a infraestrutura, foi para a infraestrutura. Com o Maranhão, foi para a saúde, para terminar a UPA. Para o Lauro Michel, saúde, 1 milhão para a saúde. Então foi dessa maneira que nós compusemos aí a destinação desses recursos. Muito bem. Bem, e importante que o deputado preste esse serviço, preste contas desse trabalho, porque você foi deputado estadual, foi vereador, lá em Brasília há uma distância, né? As pessoas muitas vezes não entendem qual é o papel do parlamentar, e quando a gente fala aqui, representante, é importante ter um representante do ABC em Brasília. Eu sempre digo isso. Você sempre falou isso, é verdade, até na tua eleição para deputado federal, né? Nesses momentos aqui a gente sente na prática a importância disso? Claro, porque nós observamos os deputados que acabam tendo algum resultado eleitoral no ABC, que na prática não tem um compromisso concreto com a nossa região. Além disso, já me coloquei à disposição de todos os prefeitos, tenho marcado encontro com os ministros. Acho que é um custo desnecessário as prefeituras terem uma estrutura em Brasília, sendo que nós temos obrigação como parlamentar. Teve gente defendendo isso, né? Botar o escritório do ABC em Brasília. É um custo desnecessário, com tanto custo que a gente paga desnecessário. Eu estava até conversando com alguns amigos hoje, e falava exatamente que nós vivemos um novo momento. Os novos representantes públicos têm que se adequar a conter gastos. Nós temos uma cultura histórica de ter gastos excessivos no poder público, o luxo para o chefe do executivo, e isso tem que encerrar. Então, você ter uma estrutura custeada pelo cidadão e tendo já um mandato da região, não é necessário. E eu estou à disposição, vou marcar vários encontros com os ministros para que os prefeitos possam estar conosco, cumprindo essa agenda importante de obter recursos. E o governo federal é a principal fonte de arrecadação de recurso externo. Não tem, até por conta do nosso pacto federativo que não foi modificado, então 60% dos impostos pagos estão no governo federal. E é a grande obtenção de recursos para fazer os investimentos. E outra, né? E a gente está num momento em que muitos prometem e não cumprem. Né? Isso é muito interessante. A gente estava até comentando recentemente aqui a repercussão que teve uma vinda da então presidente Dilma Rousseff ao Paço Municipal de São Bernardo, né? À época anunciando 2 bilhões de reais para a área de mobilidade e tudo mais, né? Só que ficou no anúncio, né? O dinheiro não vem. É verdade. Nosso papel é fazer com que esse recurso possa chegar. Os recursos que estão destinados, obviamente, naquela época era o recurso do PAC, né? Mobilidade. Isso. E esse recurso foi restrito aí com a crise econômica que chegou ao nosso país. Esse PAC foi revisto. Mas nós temos muitos recursos de programas que estão lá. Ontem mesmo a Caixa anunciou com o Paulinho Serra, nós estávamos lá, que Santo André tem contratado 500 milhões. Então nós temos que fazer esses 500 milhões chegar aos cofres da Prefeitura. Olha, a Sueli Monteiro está nos acompanhando, dizendo assim, Alex, São Caetano agradece. Sempre que puder, vê se dá uma força para a gente, hein? São Caetano precisa voltar a crescer. São Caetano tem total atenção. Tenho certeza aí que com o prefeito Auríquio, São Caetano conseguirá sair. É algo inimaginável, né, Anderson? Imaginar que São Caetano, que era uma cidade referência, rica, próspera, tenha tanta dificuldade orçamentária como nós estamos observando hoje. Mas tenho certeza que superará
esse momento difícil. Muito bem. A Isildinha Galdeano também está com a gente. Obrigado, Isildinha, pela participação. Ela disse que botou uma carinha feia aqui, mas foi por engano, viu? Tá então bota, tira e bota a boazinha. Dá para trocar. Dá bastante joinha, mostra bastante coraçãozinho aí para mostrar. Mas também se tiver crítica, eu tenho certeza que o Alex está aqui à disposição para poder responder, né? O Matheus Vieira também está com a gente. Naldo Silva, muito obrigado pela sua participação. Todos estão participando aqui com a gente desse bate-papo ao vivo aqui com o deputado Alex Manente. Agora, Alex, e a expectativa em nível federal, né, com o governo Temer, com a retomada do trabalho efetivo da Câmara Federal, vem aí uma eleição para a presidência da Casa, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso está dominando o noticiário nacional. Você, como um dos representantes do ABC, vai defender o que nesse momento? Olha, nós estamos ali, eu avalio que as possibilidades de reeleição do presidente Rodrigo Maia são bastante grandes, desde que ele consiga obter o aval jurídico para isso. E nosso partido ainda encaminhará essa opção pelas candidaturas que estão colocadas, tem uma excelente relação com o Rogério Rosso, foi presidente da Comissão Especial do Impeachment, e eu tive a oportunidade de fazer várias questões de ordens, eu tenho uma excelente relação mesmo. O Jovair foi o relator daquela comissão, também estará aqui, inclusive, amanhã em São Paulo, mas acredito que a tendência com o Rodrigo Maia tendo aí possibilidades jurídicas é que ele tenha hoje mais apoios do que os demais candidatos. Entendi. Passado o processo do impeachment, você acha que a Câmara está conseguindo dar as respostas que a sociedade Eu acredito espera? que sim. Eu lembro que a gente conversou naquele instante, você falava exatamente isso, né? Que agora é a hora de botar o pé no acelerador. E acho que passado o processo municipal, porque veio coincidentemente veio a eleição municipal logo após o impeachment. Sim, é verdade. Então, acredito que esse ano será um ano de muitas mudanças daquilo que é estruturante para o nosso país. Então, acredito muito em reformas previdenciária, tributária, política, que serão debatidas e votadas pelo Congresso Nacional. Entendi. E o governo já mostrou essa disposição. Sem dúvida. Fazer, e é necessário, né? O Brasil não conseguirá superar esse momento que vive se nós não tivermos reformas estruturantes no país. E o presidente Temer tem dito que a obrigação dele é exatamente deixar o país pronto para poder fazer essas mudanças e crescer para os próximos anos, já que ele não é um presidente que visa a reeleição, que é algo que, na minha opinião, tem que acabar no país. A reeleição é algo que precisa acabar. Nós já votamos lá na Câmara, o Senado não votou, mas deve votar, e eu acredito que a reeleição é algo que caia no país. Passaria a valer a partir de quando? Os atuais prefeitos poderão se reeleger? Há uma discussão. Por ser uma PEC, alguns defendem que a hora que você coloca na Constituição passa a valer imediatamente depois, assim como foi a reeleição do Fernando Henrique. Ele estava no meio do mandato, aprovou a reeleição e ele pode ir à reeleição. Eu também acredito juridicamente, sendo PEC, a reeleição ela está encerrada imediatamente. Porém, existem alguns que defendem ao contrário, já que foi disputada a eleição com essa regra, mas eu acredito que não. Mas, de qualquer maneira, o que nós precisamos imaginar é que o país ele precisa entender esse novo momento. Há um momento que nós tivemos essa crise econômica e o poder público não está conseguindo. É normal no noticiário hoje a gente ver prefeituras que não conseguem fechar a folha de pagamento. Isso mesmo. Isso significa o quê? Se nós temos uma legislação que não possibilita a prefeitura ter mais de 55% de folha de pagamento, significa que quando não tem folha de pagamento é que não arrecadou 55% do que estava previsto. É algo muito grave que nós precisamos rever no país. Nós precisamos rever uma série de questões, excesso de cargos comissionados. Eu vou protocolar uma PEC, ainda no começo do semestre, um projeto de emenda constitucional que limita cargos comissionados. Nós não podemos ter o abuso da classe política nos cargos comissionados. Nós vamos cada vez mais fazer com que os cargos políticos não existam, e sim exista o cargo técnico. Alguém que conheça a área. Senão vira uma profissão ser candidato a vereador para ter cargo na prefeitura. Nós temos que mudar, as pessoas já não esperam mais isso, não pode mais acontecer isso. Então nós vamos começar a limitar alguns fatores que fazem com que a máquina pública... É isso? Limitar percentualmente. Percentualmente. Percentualmente.
Eu acredito que o cargo comissionado é necessário. E ele foi criado para que você tenha algum técnico especialista da área que você não queira promover o concurso, mas que você conheça tecnicamente aquela área. E acabou se tornando uma ferramenta política. Então nós temos que limitar percentualmente. E cada vez mais, acho que o Ministério Público tem cumprido o papel que o legislador está faltando, de exigir que os cargos sejam técnicos, mesmo os comissionados. É isso. Né? Cursos superiores, técnico para a área. Como você coloca o diretor de uma área, de uma pessoa que não tem a formação específica para dirigir aquele setor? Então nós vamos começar a dar obrigações. Assim a gente vai ter um poder público independente do chefe do executivo, com uma máquina que possa ter condições de dar um serviço público decente às pessoas. E essa visão que você apresenta aqui, tenho certeza, também contribuiu para isso aquela viagem para os Estados Unidos. Né? Sem dúvida. O que nós foi um aprendizado. Eu tive um privilégio de ser escolhido pelo governo americano, ter sido custeado por eles durante um mês para conhecer várias políticas públicas inovadoras. E algo que na minha cabeça ficou como uma certeza. Nós temos que utilizar a tecnologia para diminuir custos e agilizar serviços, e temos que acabar com uma cultura que existe no Brasil, que é a ferramenta política através da máquina pública. O cidadão paga a conta do fortalecimento dos partidos políticos, dos apadrinhados políticos. E às vezes acha que não está pagando, mas é isso. Né? É exatamente isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente estava falando da Casa de Brasília, nós estamos falando de algo que o contribuinte aqui vai pagar desnecessário. Para quê? Para o prefeito ter carro, ter comodidade? Não, nós temos alternativas que podem baratear isso. É isso mesmo. Hoje, por exemplo, não é mais um favor, algo diferente você não usar carro oficial. É quase que uma obrigação. As pessoas já repudiam, e a sociedade é isso. Eu estava conversando hoje com um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, e ele falava exatamente isso. Quem usa placa preta hoje, para no semáforo, já é achincalhado pelo cidadão que está ao lado. E é uma tendência. O ser humano, ele vai entendendo o que faz que o serviço público vá tão mal como a gente vê no Brasil. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está com a gente. Olá, Fábio Augusto Prado, obrigado pela audiência. Rafael Maffei, José Santos, Maria da Aparecida Silva, Regina Prado Oliveira, Rodolfo Donetti, que é vereador aqui em Santo André. Um abraço ao Donetti. Né? Marilza Pacheco Rocha, Gustavo Pacor, Maurício Casagrande, Carlos Alberto, Antônio Silva. E tem mais gente aqui perguntando. O Alfredo Rodrigues está perguntando o seguinte: você falou das reformas, eu acho que é importante também, claro que isso vai ser objeto de debate, você já falou isso, e tem que ser mesmo, né? Tem que debater bastante, mas ele quer saber se você já tem posição firmada sobre algumas questões polêmicas da reforma da Previdência, por exemplo, a idade mínima para aposentadoria. É uma discussão que nós precisamos fazer. Eu sempre digo que nós não podemos punir quem depende, vive exclusivamente disso. Porque quando você fala em idade mínima, você está falando das pessoas que mais precisam. Porque a que menos precisa, ela não conta essa questão da idade. Então nós vamos fazer um arranjo que possa dar condições da Previdência sobreviver, mas também não prejudicar aqueles que mais necessitam de ter a sua aposentadoria. Hoje em dia, a pessoa, para chegar ao tempo mínimo de aposentadoria, pode ver que é muito mais difícil para quem não tem condições chegar do que quem tem. Porque quem tem, mesmo quando vive fora de um emprego formal, paga a sua contribuição para poder chegar na idade mínima e ter a aposentadoria. Agora, quem ganha o salário mínimo, fica sem emprego, não tem condições de contribuir. Então ele vai perdendo tempo. Nós temos que buscar uma maneira de limitar os abusos, que eu acredito que é o principal instrumento de uma mudança na reforma, são os abusos e excessos. Tem muita gente que ganha muito e muita gente que não está conseguindo aposentadoria. Então nós temos que equilibrar para poder ter um país justo. Bem, na agenda do deputado, corridíssima aqui, inclusive. Eu atrasei, quero pedir horário, desculpa, né, do atraso aqui, viu? Marcado, mas não tem problema, a gente entende porque a correria da agenda do deputado, muito solicitado, e a gente compreende certamente e conta com a compreensão dos internautas também. Mas o Carlos Carvalho vai fazer a última pergunta para o Alex Manente. A última pergunta, mais em relação aqui ao ABC, ao metrô do ABC. A gente sabe que você conversou ano passado com o Michel Temer sobre o assunto, para ver como é que estava andando, em que pé estava a situação. E agora, o que a população pode esperar desse metrô? Que a gente sabe que faltava 50 milhões do governo federal para começar as expropriações, né? Começar o iniciozinho da obra. Na verdade, não é isso. O que faltava era a liberação do governo federal para que o governo do estado buscasse, junto
ao mercado externo Recurso. recursos para desapropriação. O que nós estamos estudando, e foi isso que o presidente Michel Temer nos abriu possibilidade, e o ministro Bruno Araújo também, até por atendimento ao pedido do Michel Temer, de reestudarmos o projeto. Porque o projeto era um projeto caro e que, mesmo com essa viabilidade, não se garantiria que a PPP conseguisse executar rapidamente. E nós estamos buscando as soluções. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro o BRT, que foi implantado para a Olimpíada, que foi muito elogiado durante o processo de Olimpíada, e que é um projeto muito mais barato e que conseguiria fazer com que o ABC tivesse a ligação de transporte coletivo de massa eficiente, como se pretende com o metrô. O monotrilho, existe muitas dúvidas. Se nós pegarmos aí a questão da Vila Prudente, que tem 2 quilômetros de monotrilho, ele é praticamente questionado diariamente pelos usuários. Né? É um monotrilho extremamente ruim, que não atende rapidamente, é um modal caro, de difícil manutenção e que praticamente inviabiliza ter todos os quilômetros que o ABC precisa. Então, eu acredito que precisa ter uma revisão nesse projeto executivo que foi feito. Caso contrário, nós ficaremos sempre nessa expectativa de um dia o metrô chegar até o ABC. E tem uma outra proposta, que é fazer a ligação, porque, veja, a linha 18 beneficiará muito São Caetano, um pouco Santo André e um pouco São Bernardo. Para você beneficiar a parte de Diadema, de São Bernardo, você precisa fazer a ligação via Anchieta do Sacomã. Essa seria a ligação que você conseguiria atender praticamente todo o grande ABC e com custo muito menor, sem desapropriação, pela linha central. Eu acho que esse é um projeto que nós vamos começar a buscar como futuro para a nossa região. Muito bem. Alex, foi um grande prazer te receber. Obrigado por abrir esse espaço aí na agenda, mesmo que de forma corrida. Não, eu que peço desculpa mesmo do atraso. Não, a gente já sabe da correria e é um prazer receber você. Eu sei da importância que você dá à comunicação, a ter esse contato com as pessoas. A rede social é uma ferramenta fantástica nesse aspecto. A gente sabe que você também usa muito bem a rede social. Certamente quem está nos assistindo ao vivo teve a chance aqui de conhecer um pouco do trabalho agora do Alex, um resumo, a perspectiva para 2017. E ele voltará certamente aqui para poder atualizar as informações do mandato, para aproximar um pouco, porque afinal, como dissemos, né, temos 2 representantes, Alex Manente e Vicentinho, que aliás estará com a gente nos próximos dias também. Obrigado, Alex, um abraço e fica à vontade para o seu recado final. Eu que agradeço ao RDTV, agradeço ao Anderson, ao Carlos, todos aqui que trabalharam. E primeiro pedir desculpa do atraso, de fato foi um contratempo que ocorreu, mas estamos à disposição e é sempre um prazer falar com vocês, trazer as nossas notícias e agradecer a oportunidade de vocês divulgarem aqui a nossa atuação pela região do ABC. Um abraço a todos. Valeu. Carlos Carvalho, até a próxima. Abração. Até a próxima. Obrigado, meus amigos, pela audiência. A gente volta a qualquer momento, então, com novas transmissões. Mais notícias você acompanha em repórterdiario.com.br. Um abraço, até já.